E nós vamos ver agora que Israel, ele é um relógio profético. Esta figueira, ou essa parábola da figueira que nos manda estar atento, mostra Israel como sendo um relógio profético de Deus. Por isso que nós temos que estar atento a esta nação de Israel. Por isso que o mundo inteiro volta. E por isso que havia tanta polêmica, né, quando o nosso presidente falou que ia fazer ou que ia mudar a embaixada para Jerusalém, para dentro da cidade ali, né? Porque os cristãos aguardam, eles observam, né, para que Israel possa retomar ali o templo, né, e possa reedificá-lo. É como se o relógio estivesse parado e voltaria a andar. Então a destruição do templo judeu aconteceu na década de 70, né, ou na era 70, no ano 70 mesmo, não é 0070 depois de Cristo, né? Foi quando o templo foi destruído e eles não puderam mais fazer os sacrifícios. Mas o templo, o que a palavra diz, vai ser reedificado, reconstruído, e então o relógio vai voltar aí a andar. Então Israel aparece como um relógio profético. Já algumas profecias se cumpriram e Jesus diz assim: aprendei a parar. No ano de 1948, 14 de maio de 1948, para ser mais preciso, cumpriu-se aí uma profecia de Isaías 66:8, que diz assim: pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu luz a seus filhos. Estava falando aqui daquilo que aconteceu nesse dia, 14 de maio de 1948. Uma nação nasceu em um único dia. Israel voltou a ser nação. Os judeus estavam dispersos pelo mundo e puderam retomar aí a sua terra. Então houve um êxodo, né? A nação de Israel voltou para o seu lugar de origem. Só para você ter ideia, né? Estavam na União Soviética e regressaram. Foram cerca de 400 mil judeus que voltaram aí para a sua terra. Nós estamos aqui figueira, e quando os seus ramos começam a se tornar, Israel voltou a ser nação, os judeus começaram a regressar para lá, é um sinal da figueira voltando a estar verde. Ezequiel, ossos secos. Ezequiel 37, né, conta essa visão dele de um vale de ossos secos, aqueles ossos que eram sequíssimos, né, e diante da profecia dele, aqueles ossos começaram a se juntar, começou a voltar os tendões, nervos, carne, pele, e se levantaram como um grande exército. Isso aqui representa a restauração de Israel, esta figueira, né, sendo recomposta, esta palavra de Ezequiel, que nós aplicamos em diversas formas aqui a nossa vida, está falando sobre a nação de Israel. Ali é bem claro, né, que Deus está falando sobre eles, mas aquele exército estava em pé, mas não tinha vida. E aí Ezequiel profetiza e vem vida a eles. Esta vida representa o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, né, àquele exército. Isso está falando de Jesus Cristo, da sua segunda vinda, quando ele virá para restaurar aí a nação de Israel. Olha só, provavelmente a mais importante profecia ligada a Israel em nossos dias tem relação com a construção do terceiro templo dos judeus em Jerusalém. Porque quando for reconstruído o templo,
são sinais que Jesus aí está próximo, às portas a bater. Segundo Jesus, é nele que deverá ocorrer o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda, né, o que Jesus fala aqui lá em Mateus, dentro desse texto, né, de Mateus 24, no verso 15. Essa abominação é o mesmo que profanação que será feita pelo anticristo, conforme previsto nas Escrituras. Lá em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, verso 13, Apocalipse 13, 14 e 15, vai falar dessa profanação. O anticristo ele vai se assentar na cadeira de Moisés. O anticristo vai entrar no templo e aí ali ele vai se declarar como Deus, né? Profecia dentro do templo, por isso ele precisa ser reconstruído. Mas para isso que o templo, né, ou seja, que a mesquita que está lá, que a mesquita está construída no mesmo lugar do templo. E não é só reconstruir o templo precisa ser reconstruído no mesmo lugar. É somente naquele lugar que ele pode ser construído. E há essa briga, essa batalha, né, por Jerusalém, justamente para que o templo seja reconstruído. Para os judeus, né, isso é algo de suma importância. O seu culto, né, foi interrompido, os sacrifícios, então eles estão trabalhando. Por isso há tanta coisa em torno de Israel. Por isso, quando se fala de devolver, né, Jerusalém para Israel, há tanta polêmica e tanta resistência, porque é o próprio Deus que interviu para que tirasse deles esse lugar e não pudessem retomar a não ser no tempo certo. Portanto, aprendei a parábola da figueira, disse Jesus. É o mesmo que conhecer o tempo, a história do povo de Israel e conectá-la às profecias. Todo cristão ele está de olho em Israel para acompanhar esses acontecimentos. Essa parábola diz: estejam vigilantes. Da figueira, agora aqui vindo para o ponto alto dessa parábola, é uma exortação à vigilância. Jesus nos chama a estar vigilante, estar atento, e no contexto de Mateus 24, ele está nos chamando a estar atento aos sinais, atento à vinda de Cristo, porque ele há de voltar. O chamado para reconhecer os sinais ou tempo próprio relacionado à figueira que brotou é somente para a igreja, mesmo para aqueles que estão em constante vigilância espiritual, porque são sinais do tempo. De fato, esses sinais eles passarão desapercebidos por muitas pessoas. Nós olhamos para alguns acontecimentos e ficamos assim: como é que essas pessoas não veem isso? Está muito claro que é Deus intervindo na nação. Como esse momento que estamos vivendo, né? É claro que é uma intervenção de Deus chamando a todos aí para o arrependimento, porém muitos não perceberão. Muitas pessoas não vão ver, somente aqueles que estão vigilantes. Assim como para entender a palavra de Deus, né, as parábolas, é preciso ter desejo, ter o coração ardente. Assim também para entender essas coisas é preciso estar atento, vigilante, em oração, para que possamos entender essas coisas. Lá em Daniel diz assim: mas os perversos procederão perversamente, e nenhum entenderá, mas os sábios entenderão. No verso 33, o Senhor Jesus, ele adverte assim: também todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, quando começar a acontecer essas coisas, é sinal de que Jesus está próximo à porta. É impossível saber a estação, saber o dia certo, né? Saber quando Jesus vai voltar, mas nós podemos saber a estação. Jesus diz assim: quando olham para a figueira, vocês sabem que é a estação, que o verão está próximo. Ela anuncia que está próximo. Então a estação
A época que isso vai acontecer é possível saber, ainda que a gente não saiba o dia certo. Assim como Noé, né, durante 120 anos construiu a arca, pregou, mas as pessoas não deram atenção, assim também muitos estarão dispersos e não vão entender esse tempo. Jesus diz assim: não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, quando der o start, quando começar, nós sabemos que será a geração que vai presenciar aí o final dos tempos, a vinda de Jesus Cristo. Uma geração é cerca de 75 anos, entre 70 a 80 anos, né, como diz lá no Salmo 90, verso 10. Mas ao invés de fixar em alguma data, né, nós devemos sim nos voltar a Cristo. A parábola é um chamado para estar alerta, assim como a parábola das 10 virgens, né? Ela nos chama para estar vigilantes, estar atento e esperar pelo Senhor como se Ele fosse voltar hoje. Eu tenho aqui uma pergunta para você e nós vamos realmente fechar meditando nesta pergunta, porque está cada vez mais nítido que se aproxima a vinda de Jesus. E Jesus, ele coloca um aviso aqui no verso 42. Ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Vigiar é o mesmo que estar acordado, desperto ou atento. Não vai dar tempo de se preparar em cima da hora. Temos que estar prontos, em ordem, com a vida no altar, como se Cristo fosse voltar. Um dia minha mãe, ela ia sair e ela pediu para eu me arrumar. E aí eu fiquei, né, enrolando, não me arrumei e não estava pronto. Quando chegou a hora dela sair e ela viu que eu não estava pronto, ela foi embora. Eu fui atrás dela, falando: me espera, me espera. Ela falou assim: não dá tempo, e foi. E eu me lembro desse dia, eu era bem pequeno, né? Porque eu não estava, eu a hora não me levou. E assim também, não vai dar tempo de se aprontar. Esteja pronto todo. Quero deixar para você. Você está pronto? Se Jesus voltar agora, você está pronto? A sua fé está aí no seu coração queimando? Você realmente está preparado para se encontrar com seu Deus? Realmente já esse encontro está aí com as suas lamparinas acesas, porque esta parábola nos chama para estar pronto. Você está pronto? Como é que está o seu coração? Eu não sei se você está caminhando perfeitamente, já alcançou um capaz de realmente dizer: olha, eu não peco mais, eu estou totalmente em condição, né? Mas não é isso que a palavra diz. Nós estamos num processo. Você está buscando o aperfeiçoamento, você está diante de Deus reconhecendo quem você é, e isso que nos chama esta parábola. Ver intensamente a vontade de Deus, ou de manter uma vida de oração, de se engajar cada vez mais na tarefa missionária, desenvolver frutos do Espírito, é o ministério da igreja local, a fim de servir uns aos outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus realmente te coloque em vigilância, que realmente a nossa vida possa estar diante de Deus.